E aí foi quando eu enfrentei a primeira reforma nesse primeiro espaço. Foi uma reforma que demorou praticamente um mês. Fiz a mudança, não coube muitas coisas dos meus móveis, mas que não coube deixei na casa da minha mãe. E ficou uma boutique muito linda, pequenininha, aconchegante. Fiz a inauguração chamando muito por Deus, sempre foi Deus. Em todas as minhas decisões, Deus sempre esteve comigo. Só que lá não tinha banheiro, o banheiro tinha que ir pelos fundos, que era bem longe, lá no fundo da casa do seu Pedrinho. E isso começou a me incomodar um pouco, porque às vezes uma cliente queria ir no banheiro, a loja começou a ficar pequena, começou a chegar mais bolsas. Eu sempre gostei de vender muitas bolsas. E aí, gente, fiquei um bom tempo, acho que um ano, e tomei a decisão de mudar para outro ponto que apareceu, na mesma avenida, bem pertinho. Só que era mais caro, R$ 800. E aí tomei a decisão de mudar, entreguei o ponto do seu Pedrinho, me mudei. Quando estava lá, o dono falou para mim, logo depois, que ele tinha que aumentar, que ele iria aumentar para 1.200. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Não esperava. E aí, às vezes eu ficava pensando, meu Deus, que decisão errada que eu fiz, era pra não ter continuado onde eu estava. Mas eu sempre quis crescer mais um pouco, crescer mais, nunca quis ficar no mesmo lugar que eu sempre estive. E aí, o rapaz aumentou. Isso mesmo, gente. E aí eu disse, não, pra mim não dá certo, não compensa, eu não é viável pra mim no momento. E aí tomei a decisão de me mudar. Fiquei lá um bom tempo, gostei, um espaço grande, bom. E aí mudei. Foi quando veio a pandemia. Veio a pandemia, então empreender. O que é empreender para a Luísa? Empreender para a Luísa é ter um sangue muito forte de decisões, de não ter medo de encarar, de enfrentar o que tiver que enfrentar. Eu acho que empreender não é para qualquer um, não é para todos. Não é, porque é muito desafiador entre você desistir ou você continuar todos os dias. E de você alcançar novos clientes, teus antigos, e a moda ela é muito rápida. E às vezes a gente não consegue acompanhar o mercado de São Paulo, o mercado fora. Moramos no interior, quer dizer, eu moro no interior. Então, é complicado você trabalhar com moda. Muitas lojas veio para minha cidade e fecharam. Muitas lojas de multimarca. Mas nem sempre eu tive multimarca. Eu comecei com o meu bazar, comecei com as peças do ateliê, depois que veio viagens para São Paulo e lá na frente que veio as peças que são multimarca. Nem sempre foi multimarca, tá, gente? E aí eu tive a decisão de me mudar, me aquietar um pouco e fiz a mudança. Aquilo tudo novamente, desmontar, trabalho, finais de semana. E assim, eu só pensava que tudo ia dar certo, sabe, gente? E aí eu escolhi um ponto que era na parte de cima, no primeiro andar, e fiquei lá durante a pandemia toda, vendendo online. Foi aí que eu comecei a ficar mais forte no online. Fiz mais uma vez o bazar das minhas peças, consegui comprar o celular e sempre chamando muito por Deus, né? E sempre querendo aprender algo novo, se reinventar, não ficar na mesmice, porque quando você tem um negócio e você se acomoda, tudo para. E eu nunca deixei que isso acontecesse, ou nunca quis. Quando eu estava cansada, eu parava um pouco, descansava, respeitava a minha frequência e depois continuava. Parava e continuava. Então sempre foi assim, porque não é fácil. Acredito que nenhuma profissão é fácil. Acho que tudo tem o seu preço, tudo tem o seu trabalho, sua dedicação, mas empreender é muito desafiador. E aí,
na parte de cima, intimidava um pouco as clientes que não entravam, não ia subir. Mas vendendo online e tal. E aí foi que as marcas começaram a ver a minha loja, conhecer através do Instagram e começaram a me oferecer muito marca, como Lança, Coach, várias outras marcas. Gente, várias que eu não vou citar o nome, mas muitas mesmo. Farm, Dress, porque gostava do meu estilo das postagens, da organização da loja, da vitrine. Eu sempre fui isso, todos os dias, sempre organizando, sempre limpando. Então, com muito amor, com muito carinho em tudo que eu fazia, sabe, gente? Me dedicando o máximo. Eu acho que eu me dediquei mais com a loja do que comigo mesmo, com isso. Acho que foi um conjunto. Acho que as duas coisas foram juntas, né? E aí, quero dizer que me doei muito, muito tempo para ela, para a loja. E aí o tempo foi passando, a pandemia foi um cenário muito triste, que muitos desistiram, muitos não aguentaram, outros tiveram que se reinventar, e assim fiz eu, me reinventei. E foi quando eu senti a necessidade que eu tinha que mudar novamente o espaço da loja e descer, que as clientes já estavam pedindo mais peças, e as demandas foram aumentando. Então eu ia receber a multimarca, que era a Coach. Foi a primeira marca que eu recebi, assim, de porte alto, né? Porque antes eu já vendia a Puramania, a La Rosse, já trabalhei com a La Rosse, com a Puramania, marcas muito boas, tá, gente? Sinto saudade delas, mas quem sabe futuramente volto a trabalhar com elas novamente. E aí, tomei a decisão de me mudar novamente. Gente, empreender é isso, a gente tem que achar o nosso lugar. É como se fosse um casamento, não deu certo com um, não deu certo com o outro, não deu certo um relacionamento com. Então, até você achar o seu lugar, você tem que se reinventar e tem que encarar. E aí eu tive que encarar sozinha, mais uma vez, uma mudança. Mas todas as minhas mudanças, minha mãe sempre esteve comigo, no Porto Seguro. Sempre me ajudou muito, sabe, gente? Em tudo, assim. Me dava muita força nas minhas mudanças, porque não era fácil, gente. Não é fácil. Só sabe quem passa, quem sente na pele. Enfim, me mudei novamente. Foi quando eu decidi mudar novamente. E aí, mudei para um espaço bem menor do que eu tinha. Acho que bem a metade menor do que eu tinha, mas não tinha outra opção, porque era na parte de baixo, eu queria muito descer a loja e já ia receber a marca, então eu precisava fazer o que tinha que ser feito naquele momento. E aí eu pedi muito a Deus para me mostrar um lugar, né? E talvez eu não esperei muito tempo, tomei algumas decisões precipitadas, desci logo, me agoniei e não foi como eu esperava. E aí coloquei a fachada, me mudei, estava organizando. Gente, com uma semana apareceu outro espaço que não estava com o nome aluga-se e tal, apareceu. E aí eu disse, meu Deus, esse é o meu lugar. Um ponto estratégico, em frente a um banco, tal, vai dar muito certo. E eu tinha acabado de ter feito um contrato de 1 ano no espaço que eu estava. Porém, eu não tinha inaugurado ainda, não estava aberta ainda de verdade. Estava só organizando. E aí, o que foi que eu fiz? Tomei mais uma vez a decisão de correr atrás do outro espaço. Eu disse, olha, fui lá, né, conversei com a pessoa tal, que não é daqui, só que não estava aqui no momento. E aí, tinha outra pessoa na minha frente, a outra pessoa não deu certo, a pessoa me ligou, e acabou que a gente fechou o negócio, e eu fiquei 1 ano, não foi 2, não me recordo direito, nesse espaço, que é onde era em frente ao Bradesco. Por um bom tempo, me mudei, reformei também, tá, gente? A gente fez uma reforma, organizamos, mudamos algumas coisas, veio com a cara nova, dei uma paginada. Onde eu entro sempre é assim, sempre dou um toque,
Mas nem tudo é sobre dinheiro, muitas coisas sobre criatividade, é sobre você fazer acontecer. Porque o belo vende. Tudo que é belo vende. Então, jamais que eu iria ficar em um espaço que não fosse tão acolhedor, tão organizado e tão limpo. Não é da minha pessoa. Eu posso estar em um bem pequenininho, mas onde eu estou é bem organizado, bem limpo e com paz, com Deus, sabe? Com aquele acolhimento. Então, tudo que eu quero não é essas coisas, não é riqueza, não é glamour, não é isso, é ser quem eu sou, a minha essência. Minha essência é essa é a minha personalidade. Então, eu sempre fiz as coisas como eu achei que teriam que ser feitas, dentro do meu nicho, com os meus produtos e com o meu jeito, né, gente? Com o nosso jeitinho brasileiro. Que a gente tem que ter a criatividade, a inovação, a força de vontade de trabalhar, de passar horas. Agora mesmo vai dar meia-noite, eu estou aqui fazendo esse vídeo. Então, assim, é você trabalhar sem olhar a hora. Então, eu sempre fui isso. Nunca me importei com besteira. Ah, tô atrasada, não sei o quê. Tem horário. Tem horário de sair. Então, sempre foi assim. E aí, mais uma vez, a dona do ponto aumentou novamente. Mais uma vez, gente. É complicado. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas aí, assinei o contrato, fiquei mais um tempo. Só que aí, novamente, ela aumentou. E aí, pra mim, não vai dar certo. E tomei a decisão de me mudar novamente. Mas fiquei um bom período lá, foi bom, aprendi muita coisa, cresci um pouco. É, acredito que foi como tinha que ser. Tudo foi como tinha que ser. Era a época, era o momento e foi bastante desafiador. Mas aí tomei a decisão de me mudar novamente. Mas calma de tanta mudança. Calma, gente, porque é isso, até a gente encontrar o nosso lugar, temos que se mudar. E aí eu encontrei esse que eu estou hoje, né? Com o qual eu fiz um contrato de 5 anos, mas não era assim. Tive que mais uma vez enfrentar uma reforma. Mas calma. Fala, Luísa, que tanta reforma é essa? Gente, hoje, Luísa, eu espero não fazer mais o que eu fiz. Reforma acabou, minha cota acabou, tá? Mas eu fiz o que tinha que ser feito. Hoje não faço mais. Acabou. Porque muitas coisas que a gente faz, coisas dos outros, não vale muito a pena, tá, gente? Não indico isso para ninguém. E aí, quando eu encontrei esse espaço, né, conversei com a dona, a proprietária, e deu certo, fechamos o contrato para muitos anos, com uma pessoa muito gente boa, graças a Deus, que eu pedia muito a Deus para me colocar em um lugar abençoado, num lugar que não tivesse inveja, que não tivesse nada assim, sabe, gente? Que é muito pesado. Tem lugar que a gente tá, é pesado. Até me emociono quando eu falo isso. Porque, assim, quando eu me mudei para cá, eu senti uma paz, uma leveza. Eu disse, meu Deus, obrigada, obrigada. Mas eu tive que aguentar o processo. Eu passei aqui 2 meses reformando. 2 meses. Com os pedreiros. E aquela angústia, meu Deus, será que eu vou conseguir finalizar? Será que eu vou conseguir? Aqui era um mercadinho, depois foi uma lanchonete, as paredes eram amarelas. Tem uns vídeos aí da reforma nos destaques, você pode até ir olhar. Eu fiz os vídeos de tudo. Então, assim, foi bastante desafiador encarar mais uma vez uma reforma e uma mudança, mas mais uma vez Deus me honrou. E eu tô aqui para dizer que Ele é bom, perfeito em todas as coisas que Ele faz, sempre exaltando o nome dele e honrando. E se não fosse ele, eu não estaria contando as histórias, né? Porque quando eu cheguei para uma pessoa, eu falei: olha, eu tenho tudo, eu tenho uma loja, eu tenho clientes, eu só não tenho o meu ponto comercial. E eu queria muito um ponto bom. E sempre teve alguma coisa assim, sabe? Que não deu muito certo. Mas é sobre isso, gente. Sobre isso, tá? E aí, inaugurei a loja, onde é esse espaço que eu tô hoje, graças a Deus.
e venho recebendo clientes novos sempre. E a loja foi crescendo, né? Juntamos o masculino, que eu não tinha o masculino, mas quando eu estava no outro espaço, eu tive que crescer mais ainda, para parar de ser MEI, para ser limitada. Então, teve toda a papelada de mudança, de sistema, gastos a mais. Então, tudo vem. Quanto mais você cresce, mais coisas vêm até você. Você cresce, bagunça, cresce, bagunça. Empreender é isso. Você nunca está muito estável. Né? Dias de lutas, dias de glória. E, e é isso. Empreender é um caminho incrível também. E a gente faz o nosso próprio horário. E eu estou aqui para dizer, gente, que é maravilhoso você poder trabalhar para você mesma, sabe? Isso não tem dinheiro, não tem valor. E é isso, gente. É a história da loja. Foi essa trajetória. E sempre fui comprando mais cabide, sempre querendo crescer mais a loja, organizando, deixando ela mais bonita, aconchegante. Quando chega um cliente, quer um café, quer uma água. Então a gente tem esse carinho, essa atenção. Somos uma loja que atende finais de semana também, se eu estiver na cidade, à noite. Então a gente sempre está disponível, né? Passamos por uma dificuldade em agosto do ano passado, não teve festa de ano, que eu disse, agora é minha vez, agora eu vou vender. Acabei de sair de uma reforma, então veio tempos difíceis também, né? Mas isso é desde muitas décadas passadas. Todo mundo passa por tempos difíceis. Por que eu não vou passar? Porque você não vai passar. O que importa é a gente tirar tudo o que há de bom e se reinventar e agradecer a Deus por todas as coisas, no momento triste, no momento feliz. E é isso, gente. Para você que empreende, que está pensando em colocar uma loja, boa sorte. É desafiador, mas é bom, é gostoso. Você se encanta, vira um vício. Quanto mais você faz, quer fazer mais. E só o que eu tenho para dizer para vocês, gente, com muita força, não desistam dos seus sonhos, continue. Só isso que eu tenho para falar. Porque a vista é linda. E ganhei alguns prêmios de empreendedora baiana. Foi em 2024, 2023. Ganhei um prêmio em 2024. Sempre fui ganhando assim, né? Pela loja. Mas 2025 ganhei também. E eu falei para mim que seria o ano que, se eu ganhasse outros, que eu não iria participar. Posso até participar, mas algo que eu tenho no meu coração é de não estar querendo aparecer, não estar querendo, sabe? Eu fui para esse último já com a vontade de não ir. Eu fui porque já tinha organizado, já dei minha palavra, mas eu tenho dentro do meu coração que eu não quero estar recebendo esses prêmios, não quero estar me exaltando. Eu não tenho o porquê de estar fazendo isso. Mas é bom porque a gente está no meio das pessoas, no meio de outros comerciantes, mas só aquele que é para me exaltar. Então, entre críticas e elogios, a gente está aberto a tudo e saber lidar com tudo que acontece em nossa vida, né, gente? E esse mundo de internet, de postagens, às vezes a gente fala uma coisa, vocês não entendem, é um caminho muito complicado de seguir também, mas é o qual eu tenho que estar por conta da loja, a gente tem que estar divulgando os nossos produtos, dando a voz a eles, né, para vender. Então, quanto mais a gente posta, a gente vende. E é isso. Se você tem vergonha de estar aparecendo, é complicado para estar vendendo, tá, gente? Então é desafiador, mas é gostoso. Dá para você enfrentar e tirar de letra com o passar do tempo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouco do meu bate-papo aqui com vocês. Estou um pouco cansada, trabalhei o dia todo, estou com o olho vermelho por conta da luz, né? Mas é isso. Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui para atender todos vocês, acolher qualquer dúvida. E um abraço, um beijo para minhas empreendedoras que me seguem aqui. E que Deus abençoe a todos vocês. Quem ainda não achou o seu caminho,
Deus vai preparar tudo para vocês. Assim como tudo que eu quero também Deus vai preparar. A gente está aqui numa jornada. Beijos, fiquem todos com Deus.